O melhor da vida é assistir, curtir e se apaixonar. Por quê? Pelo melhor da vida. Aproveite! O Melhor da Vida apresenta a partir de hoje Vidas de Impacto pelo Mundo, primeira temporada, Portugal. É um mergulho, há muitas histórias, conhecimentos e aprendizados. Nesta série de reportagens, 12 vidas vão do limite ao sucesso e são reconhecidas em toda a Europa. Vamos conhecer um pouquinho mais de cada uma delas. De onde o sol se põe depois das 8 e o céu no verão é azul quase todos os dias, a vida não para. Portugal, terra de descobertas e conquistas, é o caminho que milhares de brasileiros encontram para poder crescer. Nós destacamos nesta série 12 vidas com histórias diferentes e razões distintas para superar os limites e alcançar o sucesso nesse país em que a língua lusitana ajuda na compreensão e no desenvolvimento humano. Tânia Trevisan vive a história de Portugal. Oferece aos brasileiros uma experiência enriquecedora nessa terra de descobertas e conquistas. Hoje, ela é CEO do Integral Woman e também embaixadora de Cascais. Que título mais nobre esse, Tânia! É um orgulho, porque realmente ser embaixadora da região de Cascais e Costa do Estoril, única brasileira, com uma região linda, quer dizer, Portugal tem uma diversidade, né? Tem montanhas, tem praias, tem as fortalezas, os fortes. Ai, gente, sou apaixonada por Portugal. Agora me diga uma coisa, como que você veio parar aqui em Portugal? O que te deu um start para realmente falar assim, eu vou mudar de país e vou realmente partir para algo novo numa terra de tantas realmente descobertas? Então, fui casada e após o casamento eu resolvi focar no meu trabalho. E como eu tive uma produtora de vídeo que se transformou numa agência de publicidade, publicidade e eventos, e então lanço uma revista, um diretório anual, mostrando os hotéis, como se faz eventos e tudo isso, e comecei a dar cursos, né, workshop, produção de eventos com excelência. E o primeiro workshop foi dentro de uma rede portuguesa, que foi o Pestana, lá no Brasil. E depois de vários workshops pelo Brasil, o próprio pessoal que cuidava das pousadas de Portugal falou: Tânia, nós precisamos desse conteúdo seu lá em Portugal. Você pode dar um curso para as outras empresas? E foi assim que eu vim a primeira vez, patrocinada pela TAP, pela Rede Pestana de Hotéis e pelo grupo de Brumar, que depois me convida a vir trabalhar cá. Depois de ficar aqui 4 anos, trabalhando, implantando e dirigindo uma agência de eventos dentro de um grupo empresarial português, volto para o Brasil e eu começo a falar das belezas de Portugal, da gastronomia. E aí as mulheres, quando ouviam fortes fortalezas, palácios de rainhas, elas: eu quero, 3 eu quero. Eu criei um roteiro especial com um olhar feminino de rainhas e princesas. E então eu vou para o consulado de Portugal e aí o responsável pelo turismo diz: vamos seguir com esse projeto. E foi aceito para o dia 8 de março de 2014. No Dia Internacional da Mulher, olha isso! Você vê quantas coincidências lindas? Sim. E aí então foi lançada a primeira viagem com o objetivo de trazer 15 mulheres para Portugal. Isso foi lançado em março e em setembro eu estava aqui com 15 mulheres. E isso foi um start para fazer essas viagens de experiências. E olha, elas não sabiam e elas saíram de vans, eu fui buscar, né,
fiz toda a logística, vans da zona norte, sul, leste, oeste, e pararam num ponto específico em São Paulo. E ali, e o que vai acontecer agora? Nossa, nós estamos aqui num lugar, olha aquela limusine. De quem será aquela limusine? Aqueles, né, zum, 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 todo mundo chegou. Vamos, meninas, nós vamos naquela van? Não, 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 vocês vão ali naquela limusine para o aeroporto. Ah! Tânia, explica um pouquinho da Integral Woman e o que você tem feito com a Integral Woman. Então, a Integral Uma é um hub internacional de mulheres da língua lusófona. Então, tem mulheres de Angola, tem mulheres no Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha. Então, são vários países de mulheres brasileiras ou portuguesas ou angolanas que participam desse hub. E este hub tem 3 pilares, que é o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural. Nossa, que legal. E com esse plano de desenvolvimento, que a gente faz reunião mensal, online, presencial, e também desenvolvemos um projeto de fazer a trilogia do livro Uma Viagem para Empreender. Primeiro, 12 mulheres, Angola, Cazaquistão e Brasil, que mostram sua vida real transformada. Foi uma viagem interna. O segundo livro, você pode ver que foram 15 mulheres. Isso com cursos, isso com viagens, isso com reuniões semanais, é isso? É isso mesmo. Então, essas mulheres se interessaram em compartilhar suas vidas, seus desafios, através de um livro, né? Então, foi proposto para elas quem teria uma história de vida bacana para compartilhar. E essa daqui, depois de uma experiência interna, se tornaram empreendedoras. E agora, como foi ser embaixadora de Cascais? Como que você recebeu esse convite? Como tudo partiu? Então, essa primeira viagem, ela foi tão próspera, produtiva, tão linda, e eu fui comunicando ao pessoal da região, né, do turismo de Cascais, que eu já encontrava nas feiras e congressos, e quando eu dava meus cursos, quando eu vinha para cá a convite, né, como speaker. Então, chego aqui trazendo o nosso primeiro grupo, e no hotel Cascais Mirage, que é esplêndido, é um 5 estrelas maravilhoso, eu sou, assim, surpreendida em receber um pergaminho do presidente da Câmara, que é o prefeito, né? E Linda Pereira, uma linda mulher que trabalha muito pelo turismo e pelos eventos. Então, todas as mulheres que vieram comigo, as 15 mulheres, e eu fomos surpreendidas por esse evento e a entrega do pergaminho. Nossa, como embaixadora. Como embaixadora da região de Cascais e Costa do Estoril. E hoje eu sou associada do turismo de Cascais e Costa do Estoril. Então, olha, não saia daí mesmo e vale a pena você continuar assistindo, porque essa série só está começando. Tânia, eu te desejo cada vez mais sucesso, porque ela é uma pessoa maravilhosa, nos recebeu de braços abertos, realmente fez tudo de coração, nos ajudou muito, né, a mostrar para vocês o que existe de melhor aqui em Portugal. Cidadezinha por cidadezinha, lugares pitorescos, peculiares, que realmente só quem vive aqui e tem essas experiências que ela já teve, pode realmente passar para todas as pessoas, porque esse é o nosso objetivo, é fazer com que você viva melhor, é para fazer com que você tenha realmente esse despertar para uma vida nova, para uma vida diferente, para uma vida realmente de viagens, né, que possa te trazer um bem-estar maior. Tânia, vamos nos acompanhar então, porque olha, a jornada só está começando e eu te convido realmente a participar com a gente dessas aventuras. Obrigada, amiga.
Estamos de volta e, como a gente pode ver, Portugal é repleto de lugares paradisíacos como esse e também de lugares históricos, marcados por palácios, castelos, e que a Tânia Trevisan, CEO do Integral Woman, que organiza muitas viagens com grupos de mulheres, vai nos acompanhar agora em muitos lugares interessantes. Vamos conhecer agora um outro palácio aqui em Sintra, que é o Palácio Nacional de Queluz. A história desse lugar é muito familiar. A Tânia Trevisan vai explicar isso pra gente. Pois é, nesse palácio nasce o nosso Dom Pedro I, e aqui também ele falece, mas muito jovem, com 38 anos. E bem, este palácio, ele foi construído como um palácio de verão. Entretanto, se torna um palácio real, onde seja que a família real vem morar aqui depois que acontece o grande terremoto. E então nós vamos visitar agora lugares. O terremoto foi quando, Tânia? Foi em 1755 com um tsunami. Então atingiu não só Portugal, mas até a Espanha foi sentido. E o palácio continuou. E o palácio continuou. Nossa, que interessante. Vamos conhecer um pouquinho dessas curiosidades que a gente vai encontrar lá dentro? Estamos aqui com o André Godinho, que é guia desse palácio, e nós estamos entrando numa sala que na realidade é a sala mais linda desse lugar e também a mais antiga, André. Pelo estilo decorativo, foi a que sofreu menos alterações e era a chamada Sala do Trono. Nós estamos a entrar precisamente como as pessoas entrariam na época, para as cerimónias do beijamão ao rei e à rainha, e o trono era montado aqui, no topo da sala. Toda essa decoração, essa arquitetura aqui desse local é de chamar a atenção, né? E aqui é conhecida como Sala dos Espelhos. Sim, podemos chamar Sala dos Espelhos, Sala dos Banquetes, dos Bailes, também serviu para missas, por exemplo. Nós temos uma capela, mas quando existiram as grandes missas, por exemplo, batizados reais, nunca houve casamentos reais, eram aqui feitos em conjunto com a sala do lado. Velórios, por exemplo, de pessoas ilustres que morreram aqui na casa, os reis, as rainhas, os príncipes, princesas. Esta era uma sala multifunções. Daí também não ter muito mobiliário, ele só era usado para o evento conforme as necessidades. Se fosse lá estar o beijamão ao rei e à rainha, montava-se o trono. Se fosse um banquete, as mesas. Se fosse um baile, estavam os músicos. E ela já é, por si, muito decorada. Porque esta ideia de termos também as salas com muita decoração já vai ser mais tarde. No século XIX, também com as paredes mais decoradas num estilo mais ligeiro, digamos assim. Esse palácio é do século? Este palácio é do século XVIII, segunda metade do século XVIII, e bebe muita influência dentro, em termos decorativos, entre o barroco rococó, o mais exagerado, como lembra-nos logo a ideia do palácio, por exemplo, de Versalhes, mas também já vai beber a influência do estilo neoclássico, que é o novo estilo que está em voga. Por exemplo, se estivéssemos em França nesta altura, já não se usava este estilo, porque há aqui uma diferença de muitos anos entre o Palácio de Versalhes e este, por exemplo. E este é uma casa de verão. Foi construído para ser um palácio de verão da família real. Agora, é legal a gente pegar essa imagem aqui para mostrar, porque esse é Dom Miguel, que foi irmão de Dom Pedro, é isso? E aí, eles dois, eles se davam bem ou não? É assim, inicialmente não havia problema, mas ele é mesmo responsável por Pedro ter vindo do Brasil para lutar pelo trono, porque ele tinha feito um acordo com o irmão. Eles eram, no fundo, os sucessores de Dom João VI. Pedro era imperador do Brasil, era o mais velho, não podia ser rei de Portugal. E então o trono ficou destinado a ser para a filha de Dom Pedro, futura Dona Maria II, casaria com este tio, só que ele proclamou-se rei quando o pai deles morre, Dom João. E, portanto, Pedro, no Brasil, quando sabe, deixa, no fundo, o império, como imperador do Brasil, Dom Pedro II, que já estava também assim destinado, vem para Portugal, reúne as suas tropas, luta com o irmão e ganha.
Bom, e agora nós estamos entrando no quarto em que Dom Pedro I morreu. Esse quarto é um quarto que servia, você estava contando uma história muito interessante para mim. Na verdade, este quarto inicialmente foi uma sala de sobremesas, no reinado mesmo de Dona Maria e Dom Pedro. Mas quando Dom João vivia aqui em permanência como príncipe regente, teve a necessidade que este quarto, esta zona, se transformasse numa espécie de maternidade para os seus filhos nascerem. Portanto, era o quarto onde Carlota Joaquina teve 7 dos 9 filhos, entre eles Dom Pedro I e depois Dom Pedro IV de Portugal, é a mesma pessoa, não é? E ele depois escolheu, porque sabia que ia morrer com tuberculose, este quarto para estar em permanência. Portanto, foi aqui que ele passou os últimos dias mesmo e acabou por falecer. É interessante porque tem uma foto aqui bem marcante das pessoas realmente próximas dele na cama, né? É uma foto... Maria II e a esposa dele, a segunda esposa, a princesa Maria Amélia. A acompanharem, é uma pintura já muito romântica, mas a cena de morte de Dom Pedro. Nossa, gente, a gente volta na história, a gente entra nesses palácios e realmente a gente parece que está vivendo aquela época. É muito interessante isso, por isso que vale a pena ser visitado. Essa é a entrada social do palácio. Olha que jardim até chegar realmente nesse palácio lindo que é o Palácio Nacional de Queluz. É um jardim incrível, né? Na verdade, são 2 jardins, mas fazem parte de um todo. E isto, no fundo, faz parte da casa. Se imaginarmos, por exemplo, um ambiente de festa, e houve muitas festas, sobretudo no reinado de Dom Pedro e Dona Maria I, as festas decorriam num ambiente interior e exterior. E até hoje, nos nossos dias também, quando há esse tipo de festas, até de Estado, etc., pode-se usar também na mesma os jardins. Ali era a grande fachada de cerimónias por onde toda a gente entrava, quer as pessoas da casa, quer os convidados. Os coches faziam este percurso, as carruagens, e iam até à porta de entrada do palácio. Olha, vale muito a pena, porque tudo que eu aprendi em sala de aula eu estou vendo na prática aqui. Olha só, nesse palácio de Dom Pedro